Olá, tudo bem? Se você quer saber como calcular o valor da pensão de alimentos, assista o vídeo até o final e veja nas descrições do vídeo um link de um e-book totalmente grátis a respeito do assunto. Se tiver qualquer dúvida, escreva nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível. Mas uma das principais dúvidas é como calcular o valor da pensão de alimentos. Então vou colocar o primeiro passo. É importante que as pessoas saibam que não existe no direito brasileiro nenhuma regra matemática de cálculo de valor da pensão. Então, o que a gente ouve muitos falar, que a pensão é de 15, 20, 30% do vencimento de alguém, isso daí é um entendimento jurisprudencial e, no caso específico, sempre o juiz vai analisar tudo o que está sendo apresentado no processo para decidir. O que o juiz leva em consideração sempre para decidir o valor de pensão de alimentos, que é o segundo passo, é a capacidade de quem paga os alimentos. Então, ele vai precisar analisar qual que é a renda do pai, da mãe, dos genitores. A segunda situação é a necessidade, ele vai entender qual que é realmente a necessidade do menor. Então vamos imaginar o seguinte, quantos anos ele tem, se ele precisa de uma escola, se precisa de uma babá, de um plano de saúde mais especializado, lazer, porque a lei fala que pensão de alimentos, ela tem que cobrir educação, lazer, vestuário, alimentação, moradia, porém a gente sabe que a realidade do país muitas vezes não permite que tenha-se tudo isso e de uma forma como é o anseio da lei, né? Então, no caso específico, sempre que existir uma disputa, o juiz vai analisar todas essas informações. E como que isso é feito? Com a guarda do menor, vai apresentar para o juiz, né, todos esses dados, né? Ela faz uma planilha, leva lá alguns recibos e vai apresentar todas essas informações. E a terceira questão é a proporcionalidade e a razoabilidade. Isso quer dizer o seguinte, principalmente naquelas famílias que os genitores, conjuntamente, eles têm um valor aquisitivo de renda muito elevado, então é feito vamos colocar assim, um teto proporcional, né? Para que isso? Para muitas vezes não ficar muito fora do padrão o quanto que um menor vai receber, considerando apenas o rendimento dos pais, né? Então muitas vezes você coloca assim um teto limite. Então hipoteticamente o filho de dois empresários aí bem-sucedidos, não tem por que muitas vezes ganhar 15, 20 mil de pensão de alimentos se a gente for utilizar esse entendimento jurisprudencial que coloca de 15 a 20, 30% dos vencimentos. Então é como se fosse um teto. Além disso, também ele é considerado um teto para aqueles pessoas que já pagam alimentos para outras famílias, né? Então, assim, se ele tem 5 filhos, hipoteticamente, com 5 esposas diferentes, se ele for pagar 20% em tese do que ele recebe para todo mundo, ele não teria como sobreviver, né? Então, ele também entra nesse cenário da razoabilidade, da proporcionalidade, da capacidade financeira, um conjunto de fatores. Pesquisa nesse site de busca como calcular o valor da pensão, ou faz aquele tipo de pergunta, o pai do meu filho ganha 1.000, quanto que ele vai pagar de pensão? O pai do meu filho ganha 10 mil, quanto que ele vai pagar de pensão? É impossível para nós, advogados, só com base nessa informação, conseguir definir ou imaginar qual que é o valor da pensão, tá? E nunca se esqueça, o dever de pagar alimento é conjunto, né? E de forma proporcional. Então, o pai e a mãe têm que pagar alimento. Se o pai ganha 15 mil e a mãe ganha 5 mil, proporcionalmente o pai vai ter que pagar muito mais, tá? E uma outra coisa que é importante, as pessoas não falam muito, é que existe em tese aí uns alimentos que a gente chama de dedicação. Eu considero esse nome, alimento dedicação. É o quê? Muitas vezes o filho fica com a mãe. A grande maioria das decisões e da realidade brasileira é essa daí. Só que a mãe, muitas vezes, ela precisa dedicar tempo para cuidar do filho, ela vai ter que muitas vezes ser a babá, ser a empregada, ela vai ter que ser a cozinheira, ela vai ter que ser a motorista, tudo isso que a gente, todas essas atividades para cuidar da criança, de uma certa forma, a gente pode considerar que isso tem uma remuneração. Por quê? Porque se a mãe não fizer tudo isso, muitas vezes, teoricamente, teria que contratar uma babá, um motorista, uma cozinheira, uma empregada doméstica ou algumas outras situações parecidas, tá? Então isso também é computado num cenário. Logicamente, e é sempre o mais interessante, se existir um acordo judicial entre os pais para estabelecer o valor dos alimentos, essas situações fica muito mais fácil, inclusive o próprio método de pagamento, né? Porque, via de regra, os alimentos eles são fixados com base no salário mínimo, e isso daí ajuda muito, porque atualizou o salário mínimo, já atualiza o valor da pensão, ou um percentual que é descontado da folha de pagamento e também é uma segurança, né, para quem recebe alimentos, de que a empresa já vai transferir o valor da pensão para a conta do menor ou da sua genitora, tá? Então, assim, não existe uma regra matemática, são levadas várias considerações, várias informações para que o juiz tenha condições de
arbitrar o valor dos alimentos, salvo a existência de acordo, tá? Volto a falar, aqui embaixo da descrição tem o meu link com o meu e-book totalmente gratuito para você entender um pouco mais sobre o conceito do valor da pensão de alimentos. E se você tiver qualquer dúvida, vai escrevendo aí nos comentários e a gente vai conversando. Um abraço e até a próxima.